da Anvale, a reunião extraordinária da agência. Essa reunião tem como principal objetivo a publicização dos termos de cooperação técnica firmado entre a agência e as universidades, o FTM, IFTM e UFO, no sentido de desenvolvimento dos projetos voltados para o desenvolvimento econômico da região. Teremos também a apresentação do SEBRAE, com a palestra Estratégia para o Desenvolvimento Econômico Local, e da empresa Prosper, sobre o tema Concessões e PPPs como um instrumento de desenvolvimento. A Agência Regional de Desenvolvimento Econômico surgiu de um movimento dos prefeitos da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, no sentido de promover e estruturar projetos voltados ao desenvolvimento econômico. Eu cumprimento nesse momento o presidente da agência e prefeito de Uberaba, Paulo Piau Nogueira, o consultor e ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros, o gerente da Regional Triângulo do SEBRAE Minas, William, a reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro, Débora Santesso, o reitor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Luiz Fernando dos Santos Anjo, o pró-reitor da Universidade Federal de Uberlândia, professor Carlos Henrique de Carvalho. Agradecemos também todas as autoridades presentes neste evento, em especial o prefeito Renato e prefeito Wesley. Cumprimento também os painelistas Anderson Cabido, do SEBRAE, e Dr. Marcelo e Chester, da empresa Prosper, que vão compor os painéis de hoje. Assistiremos agora um breve vídeo institucional da agência. Fazemos parte da região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Somos 70 municípios, mais de 2 milhões de habitantes. Representamos 16% das riquezas de Minas Gerais. Temos uma natureza exuberante, uma cultura valorosa, um povo cativante. E tudo isso reunido numa região com um grande propósito: o melhoramento contínuo da qualidade de vida da população. A Agência de Desenvolvimento Econômico, em parceria com as 5 associações microrregionais e com os consórcios municipais, vem alavancar as nossas potencialidades. Crescimento aliado à geração de riqueza e sustentabilidade. Somos quase 100 mil quilômetros quadrados de área territorial, com um PIB de 80 bilhões de reais e um potencial de consumo de mais de 52 bilhões. Exportamos mais de 3,5 bilhões de dólares por ano. Cadê o vídeo, Glauber? E vamos avançar ainda mais. O vídeo ele passa só lá no YouTube, prefeito. Agora nós podemos voltar aqui à programação. Que fará o planejamento integrado e uma interlocução eficiente passa somente no federal YouTube e estadual. Eu queria convidar agora. Faça parte desse novo momento de ascensão da nossa região. Faça parte da Agência de Desenvolvimento Econômico. Juntos, somos muito mais fortes. Apoio SEBRAE. Ok. Esse é o novo normal, vamos aprendendo aí a ser mais rápido. Ok, gente, bom dia para todas e para todos. Quero agradecer aí por essa oportunidade, agradecer muito aí a presença dos nossos reitores, pró-reitores, mas de uma maneira muito especial ao doutor Silvio Barros. O doutor Silvio Barros foi prefeito de Maringá, hoje ele é consultor, um consultor de renome nacional e internacional, é um craque. Maringá é considerado a cidade mais bem gerida do Brasil, é uma referência para todos nós, então vale a pena ouvi-lo um pouquinho. Muito obrigado, doutor Silvio, sei do seu tempo ocupado, mas dispensou aí,
ao professor Luiz Fernando, à professora Débora, nossos reitores, ao professor Carlos, representando o nosso reitor da Universidade Federal de Uberlândia, aos amigos Anderson Cabido, ao William, do Sebrae, ao Chester, né, enfim, a todos, e aos prefeitos, né, vejo aqui o nosso prefeito Baguá, Renatinho, aos prefeitos da nossa região que participam aqui. Eu não posso me furtar a fazer um contexto histórico bem rapidinho aqui, né? Triângulo Mineiro sempre foi uma região muito inquieta, uma região que sempre quis buscar algo mais, né? Com uma concentração hoje de faculdades e universidades, talvez num espaço tão grande quanto o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, dos mais concentrados do país, né? Nós temos uma gama muito grande de universidades públicas, federais, estaduais, né? Filantrópicas, particulares, que fazem ciência, tecnologia, desenvolvimento, portanto, é uma região, eu diria, diferenciada. No coração do Brasil, né? Então, isso nos dá uma chance, eu diria assim, em termos de infraestrutura, de logística, né? De mobilidade e transporte, muito grande. Então, isso dá uma visão para nós de que nós podemos ser um pouco mais. O Triângulo Mineiro já teve vários movimentos separatistas de mais de 100 anos, já teve movimentos de plano de desenvolvimento integrado da região, comandado pelo ex-prefeito Vigílio Galassi, né, chamado Pladir. Já teve aqui a vontade da região de montar a região metropolitana, e agora surgiu o G70, que é essa união dos 70 prefeitos. Seu movimento iniciou em 2016, né? E agora, com essa orientação do Sebrae, né, a gente montando a agência. Isso não é inovação, agência que já funciona em outras regiões do país, né? Portanto, a gente gosta muito de copiar aquilo que dá certo em outras regiões, né? E copiar é um mérito, não é demérito, né? Então, acho que essa posição estratégica nossa. Hoje a gente fala muito da Rota 1000, que é a Rota São Paulo-Brasília, né? E a nossa região, que esses 200 quilômetros entre o Rio Grande e o Rio Paranaíba, está no epicentro do agronegócio brasileiro, né? Eu digo isso com dados da Fundação Getúlio Vargas, de consumo de fertilizantes. Então, nós estamos no epicentro da produção do agronegócio brasileiro, que é o maior negócio, evidentemente, desse país. Agora, uma região muito desigual, uma região que teve Uberlândia, que cresceu muito, Uberaba, que vem crescendo, outras cidades, né, Patos de Minas, Ituiutaba, Araguari, né, Patrocínio, Frutal, Araxá, né? Ou seja, nós precisamos de dar um equilíbrio, né? Essa é uma preocupação muito grande, entre os municípios pequenos, são 70, tem município de 1.900 habitantes, como é o caso de Água Comprida, mas é município. Cascalho Rico não é muito diferente disso, né? Então, acho que dentro da orientação da ONU, né, um município, para que ele tenha os serviços mínimos essenciais, ele tem que ter no mínimo 20 mil habitantes. Então, veja que já tem um grande desafio nosso, fazer os municípios pequenos crescerem e, evidentemente, até limitar o crescimento dos municípios, né, que já são grandes. Isso é bom, né, para todo mundo. Então, e é possível, né? A agência vem nessa rota do planejamento, do estudo, de projetos, né? Todos precisam de infraestrutura, todos podem ter novos investimentos, né, exatamente para fazer esse crescimento mínimo, né, para cada município. A região tem um equilíbrio, né? Não basta Uberlândia crescer, Uberaba crescer, né, se Cascalho Rico e Água Comprida ficam agarrados, né? Eu acredito muito que é possível, né, a gente estruturar, planejar, né, para que a região realmente tenha oportunidade, uma oportunidade igual de crescimento e de oportunidade. Como eu disse, esse é um movimento, o Glauber já falou das prefeituras, depois veio o Sebrae, agora vem das universidades, né, federais, e posteriormente, evidentemente, agregarão as universidades públicas. Temos uma do Estado de Minas Gerais em Frutal, as filantrópicas, as particulares, né? Depois vem os
as entidades de classe, ou seja, um movimento que se inicia, né, inicia pequeno para a gente ir num crescendo, essa é nossa visão, né? Então, fica aqui esse recado inicial, é uma proposta grande, associativismo, nesse país não é fácil de fazer, a nossa cultura não está ainda preparada para a gente estar associados, mas se a gente quiser, 70 municípios, a gente fica muito forte perante ao governo do Estado, ao governo federal, perante aos organismos internacionais, né, e esse suporte das universidades ele é fundamental, porque está no escopo da universidade, né, o desenvolvimento regional. E, para terminar, porque o econômico, né, aí o pessoal do SEBRAE pode até aperfeiçoar isso um pouco mais na minha fala, mas o econômico é porque a gente, pegando hoje o desenvolvimento americano e o desenvolvimento chinês, Estados Unidos e China, são as duas maiores economias do mundo, né? As duas têm o foco no setor produtivo. Uma faz com a iniciativa privada, né? O empresário é privado, a China, o governo é empresário, né? Com a parceria de empresário, mas ele sempre é majoritário dentro das empresas chinesas, mas de uma forma do empresário governo ou do empresário privado, as duas economias deram certo. Então, o que a gente quer aqui no econômico é ter o foco no setor produtivo. Se a gente tiver o foco no setor produtivo, né, claro que educação é base, é fundamental, saúde é fundamental, ação social é fundamental, mas nós estamos quase que quebrando um paradigma. Ao invés da gente tratar de tudo, a gente trata de uma coisa que é base, né, do desenvolvimento, inclusive das ações tidas como sociais ou ambientais. Então, esse é um conceito, é difícil numa vídeo dessa a gente tratar de um assunto tão complexo, mas aqui o nível das pessoas, evidentemente, é suficiente, né, é bom, né, para a gente entender que podemos sonhar um pouco mais alto, e aqui não é filosofia, não, mas o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, uma região bem homogênea, é possível a gente colocar essa região no mapa do mundo. Basta a gente, né, querer e basta a gente fazer ações objetivas para colocar o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba no mapa do mundo. Eu creio nisso, não é nenhuma loucura, né? Eu tenho certeza que isso é possível, desde que unamos as nossas forças. Desculpa, alonguei muito. Muito obrigado, prefeito Paulo Pial, pelas suas palavras. Eu queria agradecer também a presença aí do prefeito Anuar. E agora convido o ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros, para fazer uso da palavra. Muito obrigado, Glauber. Eu quero agradecer aqui a oportunidade, o convite. E o prefeito Paulo Pial me ligou, me fazendo uma provocação, na verdade, uma convocação para poder estar aqui com vocês, fazendo uma proposta de inquietude, baseado na nossa experiência, que todos os nossos prefeitos que estamos aqui temos, de como é complexo o processo de desenvolvimento, e nós sabemos que desenvolvimento econômico não ocorrerá sem alguma participação do poder público, e também não ocorrerá sem a participação do empresariado. E a agência regional hoje faz uma parceria, ela consolida uma parceria extremamente importante com o setor da academia, que pode e deve prestar um trabalho, uma contribuição estratégica para o desenvolvimento. Se vocês me permitem, eu vou fazer isso muito rapidamente, mas o objetivo aqui é fazer, de fato, uma provocação. Eu gostaria de saber se eu posso compartilhar algumas imagens aqui com vocês, mas para a gente ir gravando isso e entendendo isso como uma provocação. Vamos ver se dá certo. Eu não sei se tem autorização aí para fazer esse compartilhamento, mas vamos lá. Opa. Vocês estão vendo aí ou não? Sim. Eu não sei se... Ok. Então, vamos lá. Nós não podemos pensar em desenvolvimento econômico
sem levar em consideração que daqui para frente o desenvolvimento econômico de qualquer região, e aí vocês obviamente particularizarão isto para a sua região, não vai acontecer sem empreendedorismo digital, sem empreendedorismo social, sem envolvimento com a economia circular, a economia criativa, a economia verde, a economia 4.0. E o desafio dos gestores, sejam os que estão hoje no poder e aqueles que assumirão a partir do ano que vem, seguramente está envolvido em desafios como erradicar a pobreza, educação de qualidade, saúde de qualidade, saneamento para toda a população, inovação, geração de emprego decente para a população, e tudo isto, que são desafios da nossa gestão, já estão elencados nos 17 ODS da ONU. Erradicação da pobreza, saúde de qualidade, educação de qualidade, água limpa e saneamento, emprego digno, inovação, redução de desigualdades, cidades sustentáveis e inteligentes, enfim, tudo que nós vamos ouvir agora na campanha de desafios, de propostas, estão de alguma forma dentro dos 17 ODS, que já foram decupados em 175 metas, com mais de 200 indicadores. E isto proposto até 2030, ou seja, para a próxima gestão, a outra e mais um pedaço da outra ainda. Ou seja, dependendo dos projetos que forem colocados, eles até terão possibilidade de superar alternâncias ideológicas, alternâncias político-partidárias, se eles estiverem convergentes e alinhados com os ODS. Um trabalho fantástico que a cidade de Uberaba fez e que a gente tem usado até como referência, a maneira como a cidade de Uberaba alinhou o seu planejamento, o seu orçamento, o seu PPA aos ODS. Então, já tem muita coisa feita nesse planejamento. Porém, a gente está falando de futuro. E quando a gente fala de futuro, nós temos que lembrar do Gaston Berger, quando ele dizia o seguinte: pensar no futuro perturba o presente. Ele incomoda a gente. Ele gera um certo desconforto. E é verdade. E aí eu quero rapidamente que vocês deem uma olhada nisso aqui. 40% das empresas vão falir em 10 anos. Isso dito pelo ex-CEO da maior empresa do mundo. Robótica vai eliminar até 800 milhões de empregos em 10 anos. 85% das profissões que existirão em 2030, daqui a 10 anos, ainda não foram criadas. Imagina uma universidade, nós estamos falando aqui com universidades, que têm como função preparar pessoas, capacitar, formar pessoas. É um desafio. Quando você vê que uma quantidade enorme de profissões que existirão daqui a 10 anos ainda não foram nem criadas. Como é que se prepara o capital humano para isso? As montadoras reconhecem que daqui a 10 anos o carro compartilhado vai estar lá em cima e a produção de veículos vai estar decrescente. O que isso implica em mobilidade urbana? Aliás, por falar em mobilidade urbana, em 10 anos, a venda de carros a diesel e gasolina pode ser proibida no Brasil. O assunto está sendo discutido no Congresso. Os carros voadores estão mais próximos do que a gente imagina. Olha só que situação. E já existem cidades projetando o sistema aeroviário, porque se tiver carro voador daqui a 10 anos voando na nossa cidade, eles não podem sair trombando por aí, vai ter que ter uma lógica de sistema viário aqui embaixo e de sistema aeroviário lá em cima. Tá aí, olha, o manifesto da Associação Nacional de Transportes Públicos alertando sobre o colapso do transporte coletivo no país e a Câmara dos Deputados estudando o transporte público gratuito. Mas tudo isso faz parte dos desafios da mobilidade no futuro, que não tem nada a ver com os paradigmas que nós temos hoje. Está aí, prédios públicos no Espírito Santo serão obrigados a captar energia solar. Todo prédio novo que for construído com dinheiro público no estado do Espírito Santo, daqui para frente, tem que ter geração de energia própria, mas não é só estado. Está aí, ó, a Câmara de Caraguatatuba, uma pequena cidade no litoral de São Paulo, já aprovou a sua própria lei, exigindo a mesma coisa. E faz todo sentido, porque nós estamos falando de gestão responsável do erário público, e redução de gastos,
Então, tem muita coisa que está relacionado com as tendências de futuro e que precisamos tomar decisões a partir de agora. A pandemia vai mudar a dinâmica do trabalho, do mercado de trabalho e acelerar a automação. Está aí, ó, Conselho Nacional de Educação autorizou em parecer a oferta de atividades não presenciais em todas as etapas do ensino, desde a creche até o ensino superior. Uma luta que vinha acontecendo há muito tempo, agora está autorizado por conta da Covid. O que quer dizer que muitos poderes públicos, estados e prefeituras vão ter que aprender a lidar com isso, vão ter que aprender a lidar com a escola híbrida, porque com o distanciamento social não cabe mais 40 alunos dentro da sala, não dá para construir outra escola, então vamos ter que alternar entre o conteúdo virtual e o conteúdo presencial. Como é essa escola híbrida? Como é que vai funcionar isso? Qual é a melhor maneira de otimizar o resultado, o desempenho dos alunos dentro desse novo conceito? A telemedicina é a solução eficaz e ágil para melhorar a saúde no Brasil. Agora, uma quantidade enorme de pessoas tiveram exposição à telemedicina por conta da Covid. Mas, passada a Covid, a gente vai descartar essa possibilidade? Ou nós vamos analisar o que aconteceu, fazer as avaliações da aceitação? As pesquisas feitas indicam que 90% dos médicos, dos profissionais e 90% dos pacientes aprovaram a telemedicina, e isso reduz custo e isso aumenta a eficiência. Como é que a gente vai incorporar isso no setor público? Aliás, por falar em setor público, a Covid-19 acelera a transformação digital no setor público e o Brasil responde. Foi publicado no dia 29 de abril desse ano a Estratégia Brasileira de Governo Digital e olha que coisa interessante. Entre as metas previstas está a digitalização de 100% dos serviços públicos no âmbito federal e ações que simplifiquem a vida do cidadão também nos estados e municípios. O governo federal já lançou o seu programa de teletrabalho para os servidores. E várias cidades estão fazendo isso. A capital de vocês, aí em Minas Gerais, já regulamentou a prestação de serviços públicos, do servidor público, na modalidade de teletrabalho. Então, nós precisamos trabalhar nesses projetos, esses desafios de futuro, lembrando que Peter Drucker dizia, a melhor maneira de você prever o futuro é criá-lo. A gente tem que ser protagonista. Nós não devemos reagir ao processo de futuro, mas nós devemos criar esse processo de futuro. E ele também dizia que o planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com o futuro das decisões que nós estamos tomando hoje. Moral da história, esta parceria da Agência de Desenvolvimento Econômico da região de vocês com as universidades é absolutamente fundamental, porque a gente precisa pensar nessas coisas. Eu queria concluir mostrando para vocês aqui 3 fotografias de Maringá, da minha cidade. Essa que está no meio é a rua que eu moro nessa rua. E imaginem o que é isto aí na época da florada dos ipês. Só que a cidade foi projetada de tal maneira que a gente tivesse esta foto do meio com os ipês roxos no período de junho, maio, junho, mas a gente tivesse como essa da direita, que são os flamboyants cor de laranja, numa outra época do ano, e essa da esquerda, com as cibipirunas e uma série de outras flores amarelas em outra época do ano. Ou seja, a cada mês, a cada época do ano, nós temos algum tipo de árvore florindo na cidade, na rua. Agora, olha bem para essas fotografias e vejam que isto aqui foi planejado, pensado e plantado há 35, 40, 50 anos atrás. Uma mudinha que não tinha flor nenhuma, mas as pessoas planejaram, pensaram como elas gostariam que a sua cidade fosse. Isto também é planejamento de longo prazo. E este, em particular, este desenho das flores na cidade, nem foi proposto pelo setor público, foi contribuição e sugestão do setor privado. Então, o equilíbrio entre o primeiro setor, que é o governo, o segundo setor, que é o setor produtivo, o terceiro setor, a sociedade organizada e a academia, é fundamental para que a gente possa ter futuro. Quem está pensando na sua cidade nessas coisas? Quem está analisando essas tendências de futuro e vendo como é que a gente vai tomar decisões no presente para que o nosso desenvolvimento econômico e social seja o melhor possível no futuro. Esse é o grande desafio. Essa é a nossa maior dificuldade
e eu entendo que, pelo que o prefeito Paulo Pial me falou, vocês hoje estão firmando uma parceria com as universidades que pode ajudar a responder essas perguntas, a analisar essas tendências, o que deve pretender no futuro e trazer isso para decisões presentes. Na próxima gestão, que vai ser uma das mais difíceis da nossa história, por conta dessa saída da crise e o novo normal, mas é fundamental que essas decisões sejam tomadas de maneira correta, porque o que a gente decide hoje vai desenhar um mapa do futuro que todos nós queremos. Muito sucesso para vocês, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar essa experiência e espero que muito em breve, depois que passar essa crise aí do distanciamento social, a gente possa estar junto aí com vocês para mais alguns projetos. Um abraço. Muito obrigado, prefeito Silvio Barros. Realmente, assim, instigante as colocações aí dentro do que está sendo proposto. Muito obrigado pela contribuição. Nós queremos ouvir agora... Obrigado, doutor Silvio. Obrigado mesmo de coração. Sei que você tem compromisso agora, agenda, mas obrigado por isso aí. A mensagem espetacular. Fica com Deus. Seu pedido é uma ordem. Um abraço. Nós queremos ouvir agora o gerente da Regional Triângulo do Sebrae, William Rodrigues de Brito, com a palavra. Inicialmente, bom dia a todos, né? Para nós do Sebrae é uma honra estar aqui participando desse movimento, ainda mais logo pela manhã, inspirados pelo nosso parceiro, nosso amigo, ex-prefeito de Maringá, o Silvio Barros, amigo do Sebrae, já como consultor, prestando inclusive vários serviços para a nossa instituição. É uma honra. E o Silvio fala tudo que ele disse, faz todo sentido, e eu sou prova viva de um ponto. O vírus da Covid circulou lá na minha casa e nos contaminou 6 pessoas. E nós fizemos todo o acompanhamento e tudo, e numa consulta à distância, o médico nos atendeu a todos de uma única vez e resolveu o nosso problema. Então, tanto é verdade que a telemedicina ela vem sendo mais eficaz. Só para exemplificar aí, né, a fala do prefeito que nos inspira para o dia e para o futuro. Então, de forma muito breve, eu queria agradecer essa oportunidade, dizer que a agência, uma inspiração dos prefeitos dessa região, e o Triângulo, ele não pode se negar, ele não pode se furtar a puxar o desenvolvimento do Estado. Então, o desenho do Estado já coloca o Triângulo na frente como uma locomotiva para puxar esse desenvolvimento. Então, ele não pode se furtar. Então, pensar no planejamento futuro, né, estratégias de retomada frente a essa situação tão indesejada, as parcerias público-privadas, todos esses debates que vão ser feitos aqui hoje, eles são de fundamental importância. Então, ainda bem que nós temos aqui pessoas de altíssimo gabarito que vão falar um pouco disso para nós, né? E a parceria com as universidades federais, o IFTM, o UFTM e a UFO, então é de fundamental importância para nos ajudar a pensar o futuro, o planejamento dessas atividades, para que tenhamos sempre condições mais favoráveis na nossa região. E, para fechar minha fala inicial e desejar ainda assim boas-vindas aos que vão trazer os novos temas, ontem ainda eu fazia um levantamento, né, foi pedido para fazer um levantamento sobre a geração sobre o fechamento das empresas na nossa cidade, aqui de Uberaba, e na região. E aí eu fiz uma busca intensa nos dados da nossa inteligência, o Sebrae buscou aí os dados da Receita Federal, da Junta Comercial do Estado, e eu estava analisando esses dados. Então, existe uma natural tendência de um número de fechamento, tendo em vista a Covid, mas a região do Triângulo, por incrível que pareça, por mais que tudo tenha sido muito negativo, tem um saldo positivo no número de empresas, tá? Inclusive em relação ao mesmo período do ano passado. Isso significa o quê, em linhas gerais? Que se não pela Covid, a nossa situação ainda assim estaria muito melhor, porque nós tivemos sim empresas fechadas, mas o saldo positivo da abertura dos negócios na região do Triângulo foi maior que a média do Estado e uma das maiores do país. Isso significa que, Paulo, que nós estamos no caminho certo, estabelecendo as parcerias corretas para pensar o futuro e para não deixarmos de ser
os protagonistas do desenvolvimento, e não nos tornarmos ilhas de prosperidade em mares de pobreza. Então, precisamos cuidar dos municípios menores, e é isso que este município, os municípios maiores da região do Triângulo, estão dando exemplo. Então, salve, salve a agência regional, salve, salve essas parcerias, e vamos em frente, ainda mais com essa quantidade de pessoas ilustres, pensadores ilustres que estão nos apoiando. Um grande abraço a todos e um bom trabalho para nós no dia de hoje. Muito obrigado, William. Agora, partindo já para as falas das universidades, eu queria convidar a reitora Débora Santesso Bonas para fazer uso da palavra. Por favor, reitora. Bom dia a todos e todas. Gostaria de cumprimentar aqui todos os prefeitos presentes, né, ex-prefeitos, e especialmente o presidente da agência, o prefeito Paulo Pial. Também gostaria de cumprimentar ao reitor Luiz Fernando, da UFTM, ao professor Carlos Henrique, aqui representando, né, o professor Walter, da Universidade Federal de Uberlândia, né, o senhor William, também do SEBRAE, e demais participantes. Para nós é extremamente motivador fazer parte desse projeto, dessa agência, né? Também é o reconhecimento do nosso papel e do papel da educação, do ensino, da pesquisa, da extensão, né, como fundamental para o desenvolvimento, né, da nossa região. Então, nós temos muito orgulho, né, de, junto com essas universidades, participar desse momento. Claro que tanto a UFTM quanto a UFA são instituições mais reconhecidas, até porque existem há mais tempo, mais tradicionais. Então, eu gostaria, assim, de rapidamente falar alguns números e apresentar a nossa instituição, IFTM, que talvez nem todos conheçam a extensão da nossa instituição, e quero reforçar que o IFTM, ele existe hoje enquanto instituição, justamente em função do apoio de prefeitos da nossa região, que muito trabalharam para que a nossa região fosse atendida, então, por essa instituição, pelo Instituto Federal. Né? O Instituto Federal, hoje, nós temos 9 campi, né? E pensando nas micro-regionais, nós estamos em praticamente todas. Nós estamos aí nas cidades, em Uberaba, nós temos 2 campi em Uberlândia, mas também estamos em Ituiutaba, Campina Verde, Patrocínio, Patos de Minas, Paracatu. E também temos polos presenciais, e esses polos criados em parceria com as prefeituras, nos municípios de Ibiá, de João Pinheiro e Santa Vitória. Então, hoje, nós atendemos, nós temos uma grande capilaridade, né, em toda essa região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, né, estamos até no Noroeste, e atendemos aí, então, quase 9.000 alunos, né, dentro dessas nossas instituições. Nós temos cursos superiores, né, temos, então, 28 cursos superiores nessas instituições, mas também temos mais de 30 cursos técnicos, né, e também cursos de pós-graduação, temos 10 cursos de pós-graduação lato sensu, e 4 mestrados ofertados, os 4 na cidade de Uberaba. Né? Então, a gente trabalha com a educação em todos os níveis, e como o senhor Luiz acabou de citar, a pandemia também nos estimulou bastante, né? Às vezes a necessidade faz o sapo pular, né? E nós fizemos, então, incrementamos a nossa educação à distância, e hoje estamos ofertando aí dentro do programa do projeto Novos Caminhos do Governo Federal, cursos para o Brasil todo. Então, estamos ofertando aí mais de 2.000 vagas em cursos de formação inicial e continuada de educação à distância, né? Todos cursos profissionais, cursos de formação. E, assim, todos esses cursos
que existem hoje e os que nós iremos criar, eles têm que estar alinhados com os arranjos produtivos locais. E eu vejo que a nossa participação dentro da agência, ela é essencial, uma vez que atender ao desenvolvimento regional é o foco, então, do nosso trabalho. Né? Nós precisamos capacitar, porque o crescimento dos municípios, né, a vinda de empresas, ela vem também pela demanda e pela oferta de mão de obra qualificada, né, de pessoas qualificadas. E também isso enquanto nosso trabalho de educação. Mas, vendo aí a proposta desafiadora, o plano de trabalho, né, da Agência de Desenvolvimento, nós vemos algumas palavras-chave, né, que foram colocadas, né, que estão previstas lá no plano de trabalho. Então, nós temos agronegócio, eu destaco nessas palavras que vi no plano de trabalho, o agro, o meio ambiente, a logística, eles estão em praticamente todos os nossos cursos de formação. Mas agora eu quero dar uma atenção especial ao agro, né? Nós somos agora, ainda durante esse período da pandemia, nós somos agraciados aí, participamos de uma chamada e fomos atendidos para a implantação de um polo da Embrapi, né, que é a empresa brasileira de inovação, e esse polo é um polo que vai trabalhar tecnologias sustentáveis para o agronegócio. Então, ele é voltado justamente para dois focos importantes da agência, que é o agro e é a sustentabilidade. Esse polo, ele foi criado, né, está sendo criado em Uberaba, né, já para atender, então, aquelas empresas da área do agro, da área da sustentabilidade, que precisem aí do apoio, do conhecimento acadêmico, né, e ali nós vamos ter pesquisadores trabalhando em parceria para o desenvolvimento, para a inovação, e também fomos chamados aí, né, e atendemos também, estamos atendendo a um convite aí do Ministério da Agricultura, né, juntamente com o MEC e o Ministério da Ciência e Tecnologia, para a criação de um polo de inovação agropecuária do Cerrado Mineiro. Então, hoje o Ministério, ele propõe a criação de 12 polos, ele já foi criado um polo em Londrina, deve ser criado esse polo em Uberlândia, mas para atender toda a região do Triângulo Mineiro, e também em Piracicaba, né, são 3 polos que estão propostos inicialmente, mas que devem chegar a 12. Mas a nossa região, ela tem essa demanda, né, e a proposta é essa, contribuir, né, para a inovação e para o desenvolvimento do agronegócio com essas duas instituições. Então, nós temos, assim, também ficamos muito felizes, porque tanto a nossa vocação institucional casa com né, justamente com a vocação dessa agência, e é o que ela quer fomentar, né? Então, nós, né, reforço, então, essa nossa disposição. Não sei, seria muito importante, é lógico que esse é um momento inicial, que posteriormente a gente possa, então, estreitar o nosso contato, né, com as prefeituras, né, e estabelecer novas parcerias. Vi também na proposta da agência a questão da internacionalização do turismo, e nós temos aqui também, existem o polo mesmo de Santa Vitória, nós temos curso de idiomas, né? Então, nós ofertamos cursos, temos cursos de idioma, e todos esses cursos inteiramente gratuitos, e nós estamos em parceria com as prefeituras, ofertando também os cursos dentro do nosso centro de idiomas, porque também precisamos capacitar e preparar, né, nossos cidadãos aí aqui da região, para que eles possam, então, fazer as parcerias internacionais que tanto querem. Então, a gente se põe aí à disposição, também estou achando que me alonguei muito, né, mas a gente fica empolgado porque vê essa motivação de todos vocês para o desenvolvimento da região, né, e nós, enquanto instituição, também queremos fazer parte, queremos contribuir. Então, muito obrigada,
Bom dia a todos. Obrigada, reitora, pelas palavras. Eu queria também agradecer a presença da prefeita Renata de Arapuã, que está conosco aí na sala. Eu convido o reitor da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, professor Luiz Fernando dos Santos Anjos, para fazer uso da palavra. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o prefeito Paulo Pial, em nome dele, cumprimentar os demais colegas que estão aqui presentes, a reitora Débora, do IFTM, que está junto com a gente aqui, no Parque Tecnológico, né, reitora? Nós temos um compromisso muito grande aí pela frente. Bom, eu acho que o que já foi discutido aqui, a gente toma até um certo para não ser repetitivo, mas realmente, acho que para dar certo, a gente tem que fortalecer mesmo essas parcerias de governo, empresas e as universidades. Se a gente não fizer isso, a gente não vai caminhar. E eu concordo muito com o que o prefeito Paulo Pial falou, quando ele se fala que nós estamos no coração do Brasil, né? Quando a gente observa assim, a gente quando vai muito para Uberaba, Uberlândia, passa nesse trajeto, você percebe aquela movimentação, aqueles caminhões hoje em dia parando aqueles 50, você vê quando essa coisa está aquecida, né? A gente tem que, acho que aproveitar toda essa posição estratégica que nós estamos, né? Acho que no Brasil, e realmente fortalecer mais isso. Eu sempre, desde que eu assumi a reitoria, um ano e um mês, mais ou menos, eu sempre falo para a minha equipe para a gente trabalhar muito nessa questão de parcerias, de abrir as portas das universidades para dar o suporte, né, para as empresas e também tendo um feedback nesse mesmo sentido. E o governo, a gente está sempre tentando trabalhar nisso aí. Então, nós temos a Pró-Reitoria de Extensão, que é um braço da sociedade, da universidade com a sociedade, temos a Pró-Reitoria de Pesquisa também, que está sempre desempenhando esse papel também, igual, por exemplo, na própria criação da agência também, nós temos a criação da agência da FTM Inovação, né, que nós temos para facilitar essas parcerias. Então é isso. Eu acho que a criação do Parque Tecnológico cria esse ambiente propício para a gente, para essas discussões, essas ideias, né, acho que é importante as universidades como o IFTM, como a UFTM, que já estão no Parque Tecnológico, né, junto com a Embrapa e etc., e isso acho que facilita muito essas parcerias. Eu acho que o prefeito Paulo Pial sempre tentou fortalecer nessa questão do Parque Tecnológico aqui na universidade. Eu estou na UFTM, vou completar 11 anos agora, no próximo mês de outubro, e eu lembro que há 10 anos atrás, quando a gente foi lá para a universidade, lá não tinha nada praticamente, né? E você percebe hoje como que a coisa está movimentando, e agora você percebe essa questão da pavimentação ali, dos ciclistas, vê como é que o movimento está sendo puxado para aquela região, né? A gente fica muito feliz quando você percebe que isso está acontecendo, né? A gente não se sente mais isolado, né? Reitora do IF também, que está lá junto com a gente na Univerde, né? Então, assim, eu acho que a universidade está aqui para realmente apoiar. É importante essas reuniões, né? Essa reunião extraordinária e outras mais. A gente agora tem que começar a colocar na prática quais os projetos mesmo, né? Que os setores, que realmente a região, quais são as demandas que a região, né, está precisando, para a gente estar envolvendo as universidades, a universidade. E eu também concordo que as coisas estão muito dinâmicas, né? Muitas coisas vão sendo reinventadas, né? E essa questão do Covid, por exemplo, foi uma situação que deu um checkmate, né? Eu acho que em todos, né? A gente teve que correr atrás dessa modalidade de distância. Eu até falo muito com a reitora do IEF, eu sei que o Instituto Federal já há alguns anos já trabalha muito essa questão do EAD. As universidades federais, quase como um todo, vamos dizer assim, dormiram num ponto essa questão. Há muitos anos que já tem essa discussão e deveriam ter avançado, e agora chegou uma situação que nós temos que correr atrás do prejuízo, e estamos, no medida do possível, né, fazendo as atividades à distância e etc., mas eu acho que ainda tem muito que melhorar, e eu acho que isso acabou sendo um divisor, né, para essa situação que foi imposta, né, pelo Covid. E a gente começa a perceber cenários, né, de situações, lendo a reportagem até ontem, né, a segunda Confederação Nacional de Escolas Particulares, nós temos hoje em cerca de 300 mil professores na rua, né, que dão aula no ensino fundamental de crianças até 5 anos. Vocês imaginam a população, quase a população de Uberaba, né, de professores, só nesse período de pandemia. E qual vai ser a repercussão disso, né? Como é que vai ser, como nós vamos lidar com isso nos próximos meses, né? Qual vai ser o retorno? Será que esses 300 mil professores estarão novamente em suas atividades, quando se tiver a vacina, etc.? Será que é isso? Ou será que essa nova tecnologia,
muitas empresas, muitos colégios, né, entenderam que não, que agora dá para ter essa modalidade de distância, essa modalidade híbrida, né? Então nós vamos ter muita coisa pela frente, muitas novidades, e nós vamos ter que reinventar e tentar entender todo esse cenário, que essa nova situação que foi criada, né, até pelo esse Covid. Então a universidade está aqui para ajudar, né, o que a gente puder, tá envolvendo os municípios, as demandas. Concordo também com o prefeito que não adianta só Uberlândia crescer, né, tem que ter um equilíbrio mesmo desses 70 municípios que nós temos nesse entorno. Eu fico feliz com reuniões como essa, que a gente para em algum momento para a gente estar discutindo, para estar pensando, né, em estratégias para isso. Eu concordo, eu fico muito feliz com uma reunião como essa, porque talvez a gente está no dia a dia, a gente está nessa correria, a gente talvez não para pensar, né? Eu acho que tem que ter momentos como esse, sim, para pensar em estratégias para o desenvolvimento da nossa região. Mas eu agradeço mais uma vez o convite para estar participando da reunião e estaremos à disposição para futuras reuniões. Obrigado. Obrigado, professor Luiz Fernando. E só relembrando a todos os participantes que hoje o mote principal da reunião é justamente a publicização do termo de cooperação técnica que foi assinado entre a agência e as universidades, para, a partir de agora, nós efetivamente iniciarmos o desenvolvimento dos projetos. O que eu quero dizer com isso é que nós, enquanto agência e universidade, teremos muito trabalho agora pela frente e estamos muito felizes com essa adesão formal das universidades. Muito obrigado, professor. Eu convido agora o professor Carlos Henrique de Carvalho, pró-reitor da Universidade Federal de Uberlândia, para fazer uso da palavra. Bom dia, prefeito Paulo Pial, é um prazer em revê-lo novamente. Bom dia, reitora Débora, né? Na última vez que nós tivemos foi presencial, a senhora tomando um café aqui na minha sala, foi uma satisfação tê-la naquela oportunidade. Bom dia, reitor Luiz Fernando, né? É um prazer em revê-lo novamente. William Brito, do SEBRAE, né? É uma satisfação em tê-lo novamente aqui conosco. Eu acho que o evento de hoje ele está celebrando a unidade entre o político, o econômico e o acadêmico, que são fundamentais para que a região do Triângulo Mineiro diminua as assimetrias de desenvolvimento, né? Nós temos ali, eu não vou reiterar a fala de todos que me antecederam, o aspecto do desenvolvimento de Uberlândia, de Uberaba, e que, por vários motivos, não pôde ser acompanhado pelo desenvolvimento dos outros municípios. Nós devemos mudar essa realidade, e essa realidade ela só será mudada no momento em que houver a unidade de todos os atores envolvidos nesse empreendimento, né? Então, hoje, nós estamos aqui tentando articular, criar um nexo articulador que possa estabelecer como que o político, o econômico e a academia possam trabalhar de uma maneira mais próximas no sentido de propiciar o desenvolvimento da sociedade. Essa é a finalidade nossa. A sociedade se desenvolvendo de uma maneira mais equânime, todos vão ganhar. A academia vai ganhar com formação de mão de obra altamente qualificada, os municípios vão ganhar no seu desenvolvimento com a atração, né, de novos empreendimentos, e o setor econômico também vai ganhar com a possibilidade de novos investimentos. Então, essa é o aspecto, é o elemento fundamental que nós hoje estamos reunidos aqui nesse esforço, né? Falar da Universidade Federal de Uberlândia, nós estamos falando de uma universidade de 42 anos, uma universidade que tem 90 cursos de graduação, 54 cursos de pós-graduação, 30 mil alunos, né? 2.000 professores, cerca de 3.500 técnicos. A Universidade Federal de Uberlândia está presente em 4 cidades, Uberlândia, Monte Carmelo, Patos de Minas e Ituiutaba. Ou seja, ela consegue ter uma capilaridade significativa na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Além disso, a Universidade Federal de Uberlândia, ela desenvolve pesquisas, né, desde a área básica até a área aplicada, né? Eu destaco aqui o polo da Embrapi, que nós temos aqui na engenharia mecânica. Nós estamos
em vias de consolidação de um centro de tecnologias assistivas que, na sua fase final, ocupará uma área de 2.500 metros, aproximadamente, em parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Federal de Uberlândia e o Grupo Algar, né? Então, eu acho que essa é a resposta que a universidade brasileira deve dar à sociedade brasileira, né, conjugando o empenho do setor político e do setor econômico para que o desenvolvimento do nosso país, da nossa região, seja menos desigual e nós possamos dar uma qualidade de vida melhor para essa população. É esse o espírito do grupo que se reúne aqui hoje. E eu parabenizo o prefeito Paulo Pial pela iniciativa, pelo esforço. Eu sei, prefeito, que não é fácil articular atores tão diferentes numa mesa de reunião para que esse convênio seja celebrado e pensando não hoje, isso não vai dar fruto hoje, isso vai dar fruto talvez no momento em que muitos de nós não estejamos aqui. Então, eu não sei se eu vou estar, e todos os colegas que estão aqui hoje reunidos, nós não estaremos, mas isso é uma visão de futuro. Eu só lembro, prefeito, que lá atrás, em 1500, o infante Dom Henrique apontou para o outro lado do Atlântico. E foi só possível, nesse apontar do dedo para o outro lado do Atlântico, que nós estamos aqui hoje. Tá? Então, nós estamos apontando um dedo para um futuro que nós não sabemos aonde será esse futuro. Mas o importante é apontar para esse futuro. Agradeço a todos e que tenhamos, né, uma boa reunião e que o convênio dê os frutos que todos nós possamos esperar. Bom, enquanto alguém comanda aí, o Lauber sumiu, né? Repetir a frase, viu, professor Carlos? Do Silvio Barros, né? Pensar no futuro incomoda o presente, né? Mas ele é essencial e fundamental, né? Bacana. Vamos lá, Glauber. Obrigado, prefeito. Desculpe, teve uma pequena queda da internet aqui. Então, fechando esse ciclo de falas das universidades, mais uma vez eu queria sacramentar a assinatura do termo entre a agência e as universidades. Agora torna-se público esse ato e, a partir de então, nós iniciaremos os trabalhos. A intenção é que, nas ações posteriores, façamos agora os grupos de trabalho junto às universidades, cada qual dentro da sua vocação e da sua expertise, para que, dentro do trabalho que o SEBRAE fez de levantamento aos municípios, nós efetivamente iniciemos a execução dos projetos. Isso nós vamos monitorando todos os senhores a partir de então, para que a gente chegue lá no final com uma carteira de projetos prontos a serem realizados. Agora nós passaremos para uma apresentação do SEBRAE, através do Anderson Cabido, justamente relacionada ao tema. Com a palavra, Anderson Cabido. Bom dia para todos e para todas, um prazer grande. Eu quero saudar todos os colegas aí na pessoa desse nobre e estimado amigo, prefeito de referência para toda Minas Gerais, Paulo Pial. Obrigado aí pelo convite. A Agência de Desenvolvimento do Triângulo é uma agência que certamente já está se transformando numa referência para todo o Estado em articulação de municípios e entes do setor produtivo e também da academia na construção de uma política que seja duradoura, sustentável, de desenvolvimento econômico, né? Vale lembrar, e isso o prefeito Paulo Pial sempre tratou isso com muito carinho, muita atenção, essa pauta do desenvolvimento econômico ela é uma pauta relativamente nova
para os municípios, para os prefeitos, né? Com a Constituição de 88, a chamada Constituição Municipalista, aos poucos, os municípios foram sentindo a necessidade, algumas por determinação constitucional e outras por necessidade mesmo de assumir novas atribuições, novas funções. E as políticas de desenvolvimento econômico são temas ainda pouco explorados pelos municípios, e a gente vê aí no Triângulo, em especial com o advento da agência, um estímulo grande para que se pense o desenvolvimento econômico como um todo. Então, é uma iniciativa super vitoriosa e mais ainda agora com a chegada das universidades. E o SEBRAE se sente honrado de poder estar, desde sua origem, participando desse movimento. Reitero, então, aqui também as palavras do meu colega William Brito, gerente da região, sobre a iniciativa super especial, super valiosa para todo o Estado, com a criação da agência. Bom, a ideia nossa aqui é fazer um bate-papo sobre as questões ligadas à Covid, as questões ligadas ao enfrentamento dessa crise. A gente viu sendo falado também aqui por vários que me antecederam. Eu vou compartilhar aqui, gente, pedir licença a vocês, por vários que me antecederam, sobre as questões do crescimento desigual que a gente viu acontecer, não só no Triângulo, né, mas em todo o nosso país, né? Um dos grandes, talvez o maior de todos os nossos males, é a questão da desigualdade, seja ela desigualdade social ou desigualdade regional. E essa desigualdade, historicamente, quando que essa desigualdade se acentuava? Ela se acentuava justamente nos períodos de crise. Os períodos de crise como esse que nós estamos vivendo, de crise econômica, né? Não estamos aqui falando das questões sanitárias, que são, obviamente, se sobrepõem às questões econômicas, mas por muito pouco. Mas as questões econômicas, e durante o período de crise econômica que a gente vivenciou já no passado, a gente percebe que é nesse período que se agrava ainda mais as questões de desigualdade, tanto do ponto de vista da desigualdade social, quanto da desigualdade regional, da desigualdade entre municípios, entre estados, entre países, na escassez, e o capitalismo confirma isso, né? O sistema capitalista, ele tem uma lógica de que, na escassez, a riqueza se concentra, né? Os recursos se concentram. Então, se não tem iniciativas como essa da agência, que proporcionam um equilíbrio, que proporcionam um olhar de desenvolvimento mais sustentável, mais equilibrado, mais justo, mais harmonioso, usando também dos termos que já foram usados, a gente vai continuar convivendo com esses problemas de desigualdade, de crescimento, onde alguns se beneficiam e outros não. E agora, nesse período de crise econômica da Covid, vale a pena termos um olhar especial para o que está acontecendo, né? A gente tem aí essa estimativa toda, que já está alardeada para todo lado, né, da queda do PIB brasileiro, da queda do PIB de Minas, essa estimativa que pode ser revista, mas, por enquanto, a gente tem trabalhado com ela. E do universo de 2,5 milhões de pequenos negócios que Minas Gerais tem, o SEBRAE faz uma avaliação de que tem pelo menos 70% deles em sérias dificuldades, né? Foram duramente afetados por essa crise. Então, nós estamos falando de um universo de 1.750.000 pequenos negócios, e graças em grande parte às medidas que foram tomadas em âmbito federal, a quebradeira geral, esse resultado que o William traz para a gente, né, de um saldo positivo aí no Triângulo, do número de empresas,
a gente consegue obter ainda esse saldo positivo por conta dessas medidas que foram tomadas, que levaram ainda liquidez para a economia e movimentaram a economia. A grande questão é, e quando isso terminar? Né? E quando isso acabar? E quando esse apoio, essa injeção que foi dada e que tem sido dada, ela desaparecer? Né? Qual que é o reflexo que nós vamos ter nas nossas empresas, né? E nas nossas economias? Esse é o ponto importante. E esse é o ponto que nos provoca essa reflexão que nós vamos fazer aqui agora, rapidamente. Porque junto com esse impacto sobre os pequenos negócios, a gente está vendo uma queda acentuada da renda, apesar de todo o programa de auxílio emergencial do governo, mas já é percebida essa queda da renda das famílias, da renda dos trabalhadores, da capacidade de consumo das famílias, dos investimentos públicos e privados, da arrecadação dos municípios, e essa situação toda de escassez, como eu disse, em âmbito municipal, ela gera uma concentração nos municípios mais dinâmicos, né? Então, eventualmente, os municípios maiores do Triângulo vão drenar recursos dos municípios menores. Essa é uma tendência que acontece no mundo todo nesses períodos, né? Então, como combater isso, como equilibrar, como harmonizar esses pontos é um objeto de preocupação que deve ser colocado, né? Bom, também o cenário mundial aí, que não é novidade nenhuma, estamos vivendo a maior retração desde da Grande Depressão de 1929, 1930. Né? Então, é necessário que haja uma ação coordenada e rápida e eficiente dos municípios. O que a gente tem falado é o seguinte: a mobilização ela existiu por parte do governo federal, por parte do governo do estado, tem tentado fazer o que ele pode, o que ele consegue, mas é necessário que os municípios também entrem para valer nesse jogo. A forma da gente minimizar os impactos ali na frente, quando esse socorro federal se extinguir ou diminuir, é compensando com uma presença maior nesse fronte dos municípios, né? Então, estamos nessa grande campanha de mobilizar municípios em torno do enfrentamento dos impactos que a crise econômica está gerando, né? Está gerando na economia como um todo, do mundo, do país, do Estado, mas em especial nas economias locais, né? Com foco na sobrevivência dos pequenos negócios e com foco na preservação aí de milhares de empregos, que são justamente os empregos que os pequenos negócios e que as empresas, de maneira geral, geram, né? Então, essa atuação no ambiente de negócios, esse é um ponto importante. Esse talvez seja o ponto mais importante, que a gente tem, inclusive, debatido ele com os órgãos de controle, com o próprio Tribunal de Contas e tudo mais. A gente está vivendo uma situação que é absolutamente excepcional, né? E essa situação excepcional, ela exige também medidas excepcionais ousadas e inovadoras. Os municípios precisam tomar medidas que nunca foram tomadas, porque eles estão lidando com uma situação que também nunca existiu, pelo menos para essa geração. Para as nossas últimas gerações, pega aí o servidor mais antigo que a gente tem na prefeitura, que tiver ali 30 anos de prefeitura, 40 anos de prefeitura, ele não viveu isso, né? Então a prefeitura está tendo que lidar com uma situação que é completamente nova. E aí, essa excepcionalidade é o desafio que está sendo colocado, né? Porque existe uma certa aversão a medidas inovadoras, a medidas ousadas, né? E a gente precisa romper essa lógica dentro dos governos locais, o que não é fácil, né? Porque aquilo ali, por temor e excesso de conservadorismo, os governos locais não tomam as decisões. E não tiram a razão, né? Mas a gente precisamos revisitar esse entendimento para conseguir dar respostas a contento, né? Bom, então o SEBRAE tem apresentado para os municípios aí
um conjunto de medidas que a gente trata como medidas emergenciais que podem ser tomadas, né? Medidas que que propõem maior circulação de dinheiro na economia local, porque é necessário irrigar as economias locais de novos recursos, de mais dinheiro, né? É necessário que a gente também leve recursos financeiros diretamente para os pequenos negócios, porque é isso que vai trazer sobrevivência. Então, lá nós estamos falando de dinheiro na economia, aqui nós estamos falando de dinheiro direto para os pequenos negócios, para depois ainda falar de informação para os pequenos negócios, de mercado para os pequenos negócios, que é como que a prefeitura, como que um governo local pode estimular, pode criar condições para que os pequenos negócios da sua cidade vendam mais, né? E, por fim, pequenos negócios sem burocracia. Nós vamos passar muito rapidinho por esses grupos, por esses grupos aí, né? Bom, aqui estão, eu não vou entrar nos detalhes, né? O SEBRAE dá os detalhes posteriormente. Então, aqueles municípios que se interessam, que querem conhecer mais, que querem implementar essas medidas nos seus municípios e tudo mais, o SEBRAE tem feito toda essa orientação, né? Não é só uma informação de que estamos aqui apresentando ideias, agora municípios se virem. Não, não é isso, né? A ideia básica é a gente acompanhar o município desde o início até o fim, até a implementação dessas medidas. Então, quando a gente fala de circulação da economia local, nós estamos falando de programa de distribuição de cestas, de auxílio emergencial, de fixação de benefícios de servidores públicos, com instrumentos que seguram esse dinheiro na economia, né? Então, muitos municípios têm seus programas sociais, adquirem cestas básicas, vai distribuir cesta básica, o dinheiro propriamente dito, né? Que são aqueles programas de Bolsa Família Municipal, por exemplo, e só que sem ter a preocupação de reter esse recurso na própria economia, né? Então, essas três iniciativas que estão postas aí, elas precisam vir acompanhadas de estratégias como, por exemplo, o cartão circulante local. O cartão circulante local vai estimular o comércio da cidade, fazendo com que as pessoas beneficiárias desses programas possam utilizá-lo apenas no município, apenas na região, né? Antecipação de 13º, talvez já esteja até um pouco tardia já essa orientação, né? Já estamos chegando já no final do ano. Os programas de moeda local, que são... A Europa fez muito uso disso, né? Lá nos anos 2010, 2013, quando da grande crise, né? A última grande crise europeia, ali envolvendo a Grécia, a Itália, todo mundo vai se lembrar. Então, o programa de moedas locais, moedas municipais, é um programa que ajuda a dinamizar a economia, porque você estimula as transações econômicas, você retém o recurso, retém a riqueza na economia local, né? E essa também é uma ação importante, né? Em especial para os municípios menores. Reter o recurso que sai do município via sistema financeiro, né? Então, os nossos 6 grandes bancos, tanto os públicos quanto os privados, mas os grandes bancos, eles normalmente evadem riqueza do território, né? Então, o depósito à vista que a prefeitura coloca no banco, ele, no final das contas, ele não volta para a comunidade, ele vai parar no outro lugar, até que a prefeitura o utilize, né? O depósito à vista da população, da comunidade como um todo. Qual que é a melhor forma para poder reter esse recurso na economia, que ele possa ficar girando ali dentro, num circuito fechado, as cooperativas de crédito, né? Então, a gente tem feito uma orientação de uma forma bastante importante, incisiva, de que hoje já existe, inclusive, toda uma orientação do próprio Tribunal de Contas, um reconhecimento do Tribunal de Contas, que as prefeituras podem movimentar seus recursos livres, né, fora aqueles recursos de convênio, nas cooperativas de crédito, e isso faz com que o dinheiro permaneça na economia, né? Então, esse é um outro ponto importante aqui a ser dito.
recursos financeiros para os pequenos negócios. Então, o segundo grupo, que é um outro grupo muito importante. O que uma prefeitura pode fazer para poder segurar o dinheiro na economia local? Para poder estimular o recurso a chegar lá nos pequenos negócios. Comprar da agricultura familiar, continuar comprando mesmo nesse período em que as aulas estão suspensas, as aulas presenciais estão suspensas. Então, continue comprando o agricultor familiar, que ele estava estruturado para poder vender para a prefeitura, e de repente as aulas pararam. Então, socorrê-lo dessa forma, comprando e distribui o alimento, seja para os alunos, seja para as populações carentes. Inclusive o FNDE, o Ministério da Educação, já orienta como que fazer isso. Ampliar compras públicas locais, esse é um ponto importante. A maioria dos prefeitos, sobretudo os prefeitos de cidades menores, desconhecem os instrumentos que hoje a lei possibilita de fazer compras locais. Veja bem, não estamos falando apenas de compras do pequeno negócio, estamos falando de compras locais, e a nossa legislação hoje já permite, já tem um entendimento, inclusive o Tribunal de Minas já tem um entendimento de como que isso pode acontecer. O mesmo vale para compras corporativas, né? Municípios que estimulem médias e grandes empresas a comprarem dos pequenos negócios na cidade, né? A maioria das grandes empresas, às vezes, não vai comprar fora, fornecedores de fora e tudo mais. Então, criar estímulos, e é possível que isso aconteça, para que as compras corporativas, que é uma outra forma do dinheiro sair da economia, que as compras corporativas ocorram no próprio município. Bom, a prorrogação também do recolhimento de ISS, PTU, tarifas de água e esgoto, onde tem, por aí, né? E, por fim, aqui nesse recurso financeiro dos pequenos negócios, a gente tem vários exemplos, Brasil afora, de municípios que, através dos seus fundos municipais de desenvolvimento econômico, eles criaram programas para, por exemplo, financiar capital de giro dos pequenos negócios. Então, é a prefeitura emprestando diretamente para os pequenos negócios. Você tem também, utilizando de fundos municipais para gerar aquilo que a gente chama de sistema municipal de garantias, né? Como se fosse um fundo de aval municipal. Também é uma outra alternativa. E ainda a alternativa do município Juro Zero, né? Que utiliza de um fundo municipal, né, para poder financiar iniciativas, pagar juros de financiamentos que as empresas tomam nas instituições financeiras, viabilizando aqui linhas de crédito competitivas, mais acessíveis para os empreendedores. Então, esse é um ponto também importante que os municípios podem atuar. Vocês vão verificar que muitas dessas medidas que passamos até agora, você tem medidas ali que envolvem algum tipo de investimento, né, como essas três últimas aqui, né, principalmente aquela do fundo para financiar capital de giro, mas muitas delas, inclusive as que veremos de agora em diante, elas demandam praticamente investimento nenhum dos municípios, e que valem a pena ser consideradas aí para o enfrentamento dessa crise, né? Então, esse campo aqui, que é o campo de levar informação para os pequenos negócios, sempre é valioso. Então, Sala Mineira do Empreendedor, agências locais de desenvolvimento, o próprio AD, o próprio agente de desenvolvimento, funcionando no município como um vetor de levar informação para os empreendedores acerca de todos esses programas que existem por aí de auxílio, de apoio às empresas, de apoio aos empreendedores, né? Então, essa é uma medida que não custa nada, mas faz uma diferença muito grande, porque muitos pequenos negócios não acessam os programas federais, principalmente, por desconhecimento, né? Uma outra medida é o grupo, né? Um outro grupo é o grupo do mercado para os pequenos negócios, né? E aqui é onde a prefeitura entra para poder ajudar os pequenos a vender mais, né? Então, nós estamos falando dos serviços de inspeção sanitária regional. Então, o município que tem, sim,
que é o sistema de inspeção municipal, ele passa a ter o sistema de inspeção regional. Significa, então, que o produtor que tinha SIM, ele vai ter o sistema regional, o selo regional, e vai poder vender para toda a região. Então, ele amplia o mercado, né, através desse serviço aqui de inspeção sanitária regional que se dá nos consórcios públicos, né. As plataformas públicas de e-commerce, né, então, e isso é muito bacana também de ser feito, né. Você cria uma plataforma, né, um aplicativo, onde as pessoas da cidade vão encontrar ali as pequenas empresas da cidade, e vão comprar na cidade, e vão reter esses recursos na cidade, ao mesmo tempo que você retém o recurso, você traz os pequenos negócios da sua cidade para o mercado eletrônico, né, para o comércio eletrônico, e você possibilita eles venderem mais. Então, plataformas públicas de e-commerce, essa também é uma medida bastante interessante, assim, que os municípios podem tomar. Até mesmo porque, se eu for comprar aqui uma roupa, um livro, uma coisa, um eletrônico pelo computador, eu vou acabar parando lá na Amazon, vou acabar parando lá na Americanas.com e tudo mais, né? Então, é uma forma da gente realmente reter esse recurso no município, ampliando o mercado dos pequenos negócios, né? Divulgar o serviço de delivery nos canais da prefeitura, né, para os municípios menores, isso é bastante viável, né? Então, o site da prefeitura, divulgar essas empresas, no jornal da prefeitura, no Facebook da prefeitura e assim por diante, né? E a realização de eventos culturais por meio dos canais digitais do município, né? Então, a prefeitura contrata os artistas locais e vão colocar. Tem muitos fazendo isso já, inclusive... tem acontecido aí em vários locais, vários municípios, né? Minas Gerais tem essa tradição dos festivais de inverno, né? Já estamos saindo do inverno, mas os festivais de inverno totalmente digitais, valorizando ali os empreendedores culturais do município, né? Bom, e por fim, esse grupo aqui, que é o grupo que a gente chama de pequenos negócios sem burocracia, né? Então, nós estamos falando de prorrogar todos os prazos relacionados à administração e fiscalização, a gente tem a lista de quais são, renovar automaticamente as certidões negativas de débito, porque essas certidões são extremamente importantes para o empreendedor, seja buscar um financiamento, seja para poder participar de uma licitação na prefeitura, e eventualmente ele tem dificuldade agora de ter essa certidão em mãos, então faz uma renovação automática, autorização do recebimento dos documentos por meio digital, inclusive dentro do contexto da própria Lei da Liberdade Econômica, fala-se muito disso. E a gente viu alguém comentando também sobre a estratégia de digitalização, né? A estratégia de transformação digital do governo brasileiro, fala também muito dessa questão da prefeitura sem papel, do governo sem papel, né? Pequenos negócios sem burocracia também, as últimas duas sugestões, medidas nossas, né? Facilitar, agilizar e simplificar os processos de licenciamento dentro da prefeitura. Isso é óbvio, isso parece óbvio, isso a gente tem que estar sempre preocupado com fazer isso, mas lembre-se do seguinte, você tem alguém na cidade querendo investir, querendo fazer uma obra, querendo ampliar a sua empresa, querendo abrir as portas do seu negócio e tudo mais, e a prefeitura, eventualmente, segurando aquela licença, segurando aquele alvará. Agiliza isso, quanto mais agilizar, mais rápido essas pessoas vão investir, vão mobilizar sua poupança privada a favor da economia local, né? E autorizar aqui a utilização dos espaços públicos pelos pequenos negócios. Muitos municípios também têm feito isso, municípios, inclusive, fechando ruas para possibilitar que bares, restaurantes, empresas do comércio possam utilizar do espaço público para poder manter o distanciamento social. Tem pequeno negócio que, se ele tiver que manter ali 2 metros de distância de uma mesa para outra, um bar, uma lanchonete, ele vai ter uma mesa só dentro da loja, né? Dentro do bar dele, ou 2 mesas. Isso inviabiliza o camarada. Então, possibilitar o uso de espaços públicos é uma medida interessante também, que também não custa nada, né? Eu termino só dizendo o que o SEBRAE, então, tem feito para os municípios, né? Pode fazer para os municípios. Nós estamos falando aqui para os municípios, né?
Então, o SEBRAE, mais do que disseminar essas boas práticas, a gente tem um banco de boas práticas gigante já, de iniciativas que foram tomadas aí no Brasil e no mundo, em Minas, no Brasil e no mundo, nesse sentido, né, no enfrentamento da crise econômica. A gente tem feito essa sensibilização e capacitação de gestores públicos, uma articulação com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas em torno dessas medidas, né? E aí tem na prática, a gente tem feito o assessoramento, acompanhamento na implementação das medidas e a elaboração dos instrumentos. Eventualmente, a gente precisa fazer ali um projeto de lei, um decreto, um termo de referência, um edital. Então, o SEBRAE está ajudando o município nesses aspectos todos para que as medidas possam ser rapidamente e efetivamente tomadas, trazendo, então, de uma forma importante os municípios para esse jogo. Esse é um ponto importante, né? Não podemos esquecer. Os municípios precisam, de uma forma muito efetiva, entrar nessa situação. E não é porque a situação está melhorando, né? Graças a Deus, a gente tem sinais de que a situação está melhorando, tanto do ponto de vista sanitário, quanto do ponto de vista também econômico. Mas está melhorando, não nos iludamos. Está melhorando por conta dos auxílios, por conta da liquidez, da injeção de liquidez que o governo fez na nossa economia. Mas isso vai passar. E quando passar, os municípios poderão sentir e sofrer um pouco mais. Então, se a gente se antecipa a isso, é o principal que a gente tem para poder fazer aqui. Eu encerro aqui minha fala, agradecendo mais uma vez e parabenizando toda a agência por essa iniciativa belíssima que vocês estão tendo aí em prol do nosso querido Triângulo Mineiro. Muito obrigado, Anderson. Parabéns aí pela explanação. O próximo ponto, nós temos acompanhado isso nível Brasil e nível mundo, cada vez mais pulsante a questão das parcerias público-privadas, né? E, inclusive, com um case de sucesso local, que hoje vai ser apresentado aí, que vai de encontro às demandas dos prefeitos apontadas aí pelo trabalho que o SEBRAE desenvolveu. Eu convido os gestores da Prosper Concessões, Dr. Marcelo e Chester, para falar a respeito do tema para a gente. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a possibilidade de estar participando dessa reunião. É um prazer estar aqui falando para tantas pessoas e para tantos municípios e tentar colaborar com aquilo que for possível na busca aí pelo desenvolvimento econômico. E o prazer ele se torna ainda maior porque desde o início dessa reunião, as falas que me antecederam aqui, a gente percebe que há uma sinergia, uma sintonia muito grande entre todos os que estão falando. Praticamente dá uma bela impressão de que estamos todos remando realmente no mesmo caminho. E isso é muito interessante porque, no meu caso, por exemplo, é o primeiro contato que eu tenho com todos os senhores, mas eu percebo que eu compartilho e percebo o compartilhamento de vocês também do mesmo ideal, da mesma percepção que a gente tem hoje quando se fala de desenvolvimento econômico, principalmente do poder público. O tema que nós propomos aqui foi tratar das parcerias público-privadas como forma de viabilizar o desenvolvimento econômico. Hoje, a busca pelo desenvolvimento econômico, em especial o desenvolvimento econômico sustentável, é uma preocupação recorrente do poder público, principalmente nos dias atuais, porque hoje nós estamos nos deparando com diversas dificuldades para a implementação de mecanismos para o enfrentamento desse desenvolvimento econômico. No relatório que foi apresentado pela Smart Inteligência Empresarial, em parceria com o SEBRAE, para atender a Agência Regional de Desenvolvimento, após várias pesquisas com os representantes do município, bem como com a extração das palavras que foram captadas nos áudios das reuniões,
alguns temas foram preponderantes, tiveram foco preponderante, por exemplo, com foco na indústria, no serviço, meio ambiente e logística, dentre outros vários. Eu separei esses porque foram os que mais foram comentados. No que diz respeito à indústria, como forma de desenvolvimento econômico do município ou de uma determinada região, atrair a indústria é sim uma forma de promover o desenvolvimento econômico. Mas para que essa atração ocorra, não basta o município ou a região simplesmente criar um polo industrial, porque as indústrias que ali querem sediar ou que têm interesse, elas não estão procurando simplesmente um espaço físico, muito pelo contrário, elas estão ali em busca de municípios ou de regiões que tenham pessoas qualificadas para atender a demanda de mão de obra, que tenham facilidades de logísticas e regiões que tenham uma boa infraestrutura. Ou seja, não basta nós pensarmos, ou os municípios e as regiões pensar em construir um polo industrial. É necessário que tenha todos esses atrativos para que possamos utilizar a indústria ou novas indústrias como forma de desenvolvimento econômico. No que diz respeito a serviços, é necessário que a gente entende que é preciso que o poder público desenvolva um serviço de qualidade, assim como tente atrair empresas de prestações de serviços de qualidade ou empresas comerciais de qualidade. E por como que isso vai impactar diretamente no crescimento econômico? Se nós tivermos uma prestação de serviço de qualidade, seja ele público, seja essa prestação pública ou privada, nós vamos ter cidadãos mais qualificados, com qualidade de vida melhor, nós vamos manter o cidadão naquela localidade, evitando o êxodo, e vamos também conseguir atrair pessoas mais qualificadas para a região. Ou seja, a prestação do serviço, ela vai influenciar na qualidade de vida, que vai gerar um ciclo virtuoso. Eu melhoro a qualidade de vida do cidadão tem mais estímulo para se capacitar, se capacitando, eu atraio mais empresas para essa localidade. No que diz respeito ao meio ambiente, hoje trata-se de tema de repercussão global, em que a preocupação do poder público ela está voltada tanto para soluções de problemas que já existem, como também para a prevenção de novos problemas que possam surgir. Os municípios e regiões, hoje, elas estão preocupadas com o meio ambiente, e essa preocupação ela vai ser um vetor de atração também de empresas que compartilham dessa mesma consciência ambiental. Isso, de forma direta, vai influenciar também na qualidade de vida do cidadão, vai influenciar no atrativo para empresas e também vai gerar o desenvolvimento econômico. Mas ligado ao desenvolvimento econômico, com foco na qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, há uma preocupação dos municípios, e também isso está, vamos dizer assim, na crista da onda atualmente, a preocupação com o tratamento de resíduos sólidos, com a geração de uma energia limpa por meio de energia solar, melhorias de infraestrutura, seja de mobilidade, infraestrutura de rede de água, de esgotamento, melhoria de telefonia, processamento de dados, e não podemos deixar de lado que também se discute muito hoje, que é a segurança pública. Então, colocando em destaque esses pontos que foram identificados como facilitadores ou como forma de alavancar o desenvolvimento econômico social sustentável, o grande obstáculo que o poder público hoje tem pela frente é exatamente o financeiro, ou seja, como viabilizar, como implementar essas políticas que já foram identificadas para podermos buscar o desenvolvimento econômico se nós não temos recursos financeiros, ainda mais hoje num cenário pós-pandemia. E a gente traz como forma de superação para esse obstáculo a discussão no que diz respeito à desestatização, ou seja, utilizar a desestatização como forma de viabilizar o desenvolvimento econômico. A desestatização, na realidade, ela é uma forma quando se busca um redimensionamento do tamanho do governo, ou seja,
reduzir a participação do governo na prestação de serviços públicos e fazer com que o poder público possa preocupar mais com aquilo que é essencial. E a desestatização, em especial nos momentos de turbulência econômica, como é o que a gente presencia hoje, ela passa pelo planejamento e estruturação de bons projetos de infraestrutura para poder gerar uma qualidade de vida melhor para a população, tais como o fornecimento de tratamento de esgoto, educação, água potável e energia, e há uma correlação inequívoca entre o investimento em infraestrutura, crescimento econômico e redução da pobreza. Então, considerando que, atualmente, o grau de endividamento do Estado, ele leva a uma escassez de recurso para financiar as obras de infraestrutura e alavancar o crescimento econômico, isso nos induz a buscar alternativas de desestatização como via necessária para fomentar o crescimento dos municípios. Então, nesse contexto, dessa necessidade de se buscar um processo de desestatização, é inevitável que o crescimento da economia do município depende, em partes, por óbvio, né, de fontes alternativas de financiamento e de modelos estruturais que sejam desburocratizantes, assim como os que são utilizados hoje com a legislação bem mais moderna, que é o que diz respeito às parcerias público-privadas. Então, são várias as formas de desestatização, a gente pode citar aqui, dentre elas, as privatizações, as concessões comuns, mas hoje se tem como um material de enfrentamento dessa escassez de recursos as parcerias públicos-privadas, ou como são chamadas de concessões especiais. As parcerias públicos-privadas hoje, elas são vistas como necessárias para a realização de investimentos que visam impulsionar a economia. Então, tem-se que as parcerias público-privadas são justificadas não só pelo fator fiscal também, ou econômico. Tende-se a estimular parcerias público-privadas, buscando também uma eficiência na prestação do serviço, que seria público e passa a ser prestado pelo privado, e da mesma forma, na medida em que os municípios deixam de lado setores e transferem para o setor privado essa execução, sobra mais tempo para que o poder público possa atuar de forma mais eficiente naquilo que é essencial. Então, a gente não pode perder de vista que, hoje, sem aumentar o endividamento público, os governos têm condição de promover padrões elevados de qualidade dos equipamentos públicos, dos serviços públicos, que podem ser muito mais eficientes, e isso vai vir com a atração de parceiros privados, que normalmente, numa escolha, numa licitação, serão peças essenciais, peças que são especialistas naquilo que atuam e que têm condição de atender a uma expectativa muito melhor. E atendendo a uma expectativa muito melhor, nós estamos falando de promoção de uma qualidade de vida também melhor para o cidadão, que, como disse agora há pouco, vira-se um ciclo virtuoso, no sentido de ter essa qualidade de vida, no sentido de atrair pessoas para o município, no sentido de de que essas pessoas tenham uma capacitação melhor e aí sim atrair novos investimentos e atrair empresas. E com isso, chegar ao crescimento econômico. Então, a parceria público-privada, a gente entende como um caminho sem volta e, nos dias atuais, inevitáveis. Um caminho inevitável, porque é a única forma que a gente pode vislumbrar no médio e curto prazo de concretizar investimentos em infraestrutura num momento em que há essa escassez de recursos por conta do poder público. Nós da Próspera, com raízes aqui na região e com sede aqui em Uberaba, por meio do nosso quadro técnico e dos vários parceiros que a gente tem em vários ramos do conhecimento e contatos com grupos de investidores,
A gente tem como objetivo, participando dessa reunião formidável aqui, onde estamos compartilhando informações, firmar também, consolidar uma parceria com a Agência Regional de Desenvolvimento Econômico do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, para fins de identificar possíveis projetos viáveis, em especial vinculados à geração de energia fotovoltaica, vinculados à iluminação pública e também a tratamento de resíduos sólidos. Porque assim que a gente consiga identificar essas possibilidades e essas viabilidades desses projetos, a ideia é disponibilizar para a agência os relatórios que nós chegarmos, as conclusões que forem atingidas nesses estudos, e deixar à disposição da agência para que, mediante interesse de municípios ou de consórcios de municípios, a gente possa dar seguimento aí em futuras modelagens com desenvolvimento de projetos que tenham atividade e que tenham atratividade tanto para o setor público como para o setor privado. Então, a gente entende que faz um sentido enorme tratar de desenvolvimento econômico local, desenvolvimento econômico municipal ou que seja regional, focar em parcerias público-privadas, porque, volto a dizer, o mercado privado tem alguns estímulos, nesse momento para isso, porque a gente vive em momentos de quedas de juros, o que afasta investidores de aplicações financeiras, e, ao mesmo tempo, nós temos o poder público com escassez de recursos. Então, unir esses dois setores faz um sentido enorme, principalmente para o tema que a agência se propôs a debater aqui nesse momento. Eu passo agora a palavra para o meu sócio Chester, para que ele possa apresentar para vocês alguns números do que já foi feito pela Prosper, do que já tem sido feito e daquilo que também podemos fazer em termos de aproximação do parceiro público ao parceiro privado, através de modelagens que sejam atrativas para os dois setores. Obrigado pela paciência de vocês e pela atenção. Bom dia a todos. Bom dia ao presidente da agência, prefeito Paulo Piau e das demais participantes. Bom, vou reforçar aqui as palavras aí ditas pelo Marcelo, né? E acho que o foco do nosso debate aqui é como fomentar o desenvolvimento econômico da nossa região, né? E um dos caminhos mais que hoje eu vejo que, se não o único caminho, é concretização das parcerias com o setor privado, né? E falando um pouco das oportunidades de parcerias dentro da nossa região, do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a nossa região tem um potencial enorme para a geração de energia solar. Em Minas Gerais, hoje, tem os melhores índices de radiação solar do Brasil. Ela se encontra hoje em primeiro lugar no ranking estadual e temos aí o município de Uberlândia no terceiro lugar no ranking municipal, né? E eu cito como um exemplo de sucesso, um case de sucesso, dentro dessa oportunidade de parceria no formato de PPP, a PPP de energia solar, concretizada aqui no município de Uberaba, promovendo um ganho econômico e um ganho ambiental na implementação do projeto, ou seja, a prefeitura vai ter todo um benefício com a geração de energia solar, reduzindo custos, gastos, e dando destaque à questão ambiental, que hoje todo o gestor público tem essa preocupação. Um outro segmento onde podemos buscar parcerias público-privadas seria na melhoria da iluminação pública, ou seja, com a implementação de luminárias LED, reduzindo em até 60% o consumo e melhorando a segurança pública. Se você acaba atuando em duas vertentes, na economia e na melhoria da segurança pública, trazendo o parceiro privado, trazendo o parceiro para poder investir nessa qualidade de vida também para o cidadão do município. E reforçando aí, já comentado pelo Marcelo, essa questão do tratamento de resíduos sólidos hoje para geração de energia.
Hoje o lixo ele é um problema para todos os municípios. Como dar o melhor tratamento a esse resíduo sólido? Hoje há essa possibilidade de você dar um fim dentro do marco regulatório do tratamento de resíduos sólidos e gerar essa energia. Ou seja, você também consegue atrair o privado, consegue atrair o parceiro para buscar solucionar esse problema e, de certa forma, gerar também essa energia. E um outro ponto que também está ligado a essa questão do tratamento de resíduos sólidos que foi recentemente a aprovação do marco regulatório do saneamento básico. Hoje, é sabido que a região aqui, de certa forma, foge do cenário nacional, onde 70% do esgoto não é tratado. Então, com esse marco regulatório aprovado, com certeza vai haver atração do investidor, do parceiro privado, na implementação e no aumento desse índice de tratamento do saneamento nas cidades. Ou seja, a nossa região aqui tem uma série de pacotes de oportunidades para atração de PPPs, que o nosso papel aqui é fomentar e apoiar o agente público nessa concretização da parceria, né? E reforçando uma situação que é possível, para os pequenos municípios, né, que estão em torno de Uberaba, Uberlândia e outros municípios, há a possibilidade de se constituir consórcios, né, consórcios de municípios, seja ela para explorar esse tratamento de resíduos sólidos, seja através de implementar um projeto de usina solar consolidado para atender esses municípios, ou seja, é aquele conceito que o próprio G70, a agência, prega, a união faz a força, né? Só reforçando, a nossa região ela é extremamente apta a atrair o investimento privado, e nós aqui da Próspera estamos aqui como forma de atuar e criar essa relação. E destacando aí, acho que é bom falar dos bons exemplos, né? Eu volto a falar de Uberaba. Acho que Uberaba hoje se tornou uma referência na região, pois já tem implementado uma PPP de iluminação pública, já tem implementado uma PPP de energia solar, e está aí no mercado aí mais uma PPP que é a construção do novo terminal rodoviário. Ou seja, Uberaba ele vem concretizando essa parceria com o privado como forma de alavancar e melhorar a infraestrutura do município. E tem tudo a ver aí com acho que todos os municípios, todos os prefeitos da região também querem e precisam buscar esse caminho. E só reforçando, para concluir a minha fala em função do tempo está acabando, a nossa missão é cooperar na promoção de cidades inclusivas, seguras e sustentáveis, em consonância com objetivos do Programa de Desenvolvimento da ONU, em consonância com os desejos da Agência Regional de Desenvolvimento Econômico do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, certo? Bom, obrigado e espero que eu tenha colocado aí todas as questões. Muito obrigado, doutor Marcelo, doutor Chester. Só fechando esse tema, a intenção proposta é um termo também de cooperação técnica entre a consultoria e a agência para desenvolver os potenciais projetos relacionados às demandas dos municípios através desse modelo que é a parceria público-privada. Eu queria dar um recado, dizer que a apresentação do Anderson ficará disponível aí no site da Anvale. Para quem tiver interesse, nós deixaremos disponível lá. Eu encerro a minha participação, queria pedir a finalização do prefeito Paulo Pial, desse evento que foi muito bem aceito aí pela comunidade. Nós acompanhamos aqui as participações e a repercussão, e estamos aqui à disposição para os novos procedimentos que vão ser desenvolvidos. Eu solicito, então, ao prefeito Paulo Pial que faça o encerramento, e muito obrigado a todos os participantes. Ok, bom, serei bastante breve, mesmo agradecer, né, a todos pela participação. Acho que estamos aqui, tem uma frase, né, dita também pelo seu, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo, né? Eu sei que nós temos muitos problemas momentâneos, né? O Brasil ele não acostumou a planejar, nós temos que mudar essa realidade,
cultural, mas nós também não podemos deixar de pensar no futuro sob pena da gente ficar estagnado. Então, acho que o debate, envolvimento das universidades, do SEBRAE, né, das empresas, e esse futuro que a gente está começando a sonhar, né, de uma maneira estruturada, eu acho que vai fazer uma diferença aqui para a nossa região. Então, no mais, agradecer a todos, mão na massa. Fiquei muito feliz da disponibilidade tanto da Universidade Federal de Uberlândia, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Instituto Federal de Educação Tecnológica, né, de estar enganjado nesse processo. Acho que isso não só são grifes, né, não só um aval fundamental, mas, com certeza, o envolvimento do corpo docente, discente, nessas empreitadas, né, muda realmente e dá estabilidade e futuro para os estudos, para os projetos. Então, acho que agora ter uma condução. O Glauber está aí organizando essa videoconferência, né? Ele hoje é o diretor executivo da agência, viu, Glauber? E eu disse o seguinte: o pessoal pode estar pensando assim, né? Puxa, o Paulo está saindo agora, e aí, o prefeito que vem vai tocar esse projeto. Eu vou trabalhar de graça, a partir de 1º de janeiro, eu trabalho de graça para a agência, mas a gente não pode deixar essa ideia sucumbir, né? Porque a gente acredita nela. Mas agradecer, muito obrigado, vamos junto e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado, prefeito, todos os participantes, e declaro então encerrada a nossa reunião de hoje. Um forte abraço. Abraço, gente. Até a próxima. Abraço, Paulo.